Continuidade dos nossos estudos gramaticais, né, nossas aulas de língua portuguesa. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre vozes verbais. Vozes verbais são a forma como os verbos eles se apresentam nas orações a fim de determinar quem é que pratica ou recebe a ação, tá, do verbo. Tá? Então a gente vai identificar nessa questão de praticar ou receber a ação verbal, nós vamos saber determinar qual é o tipo de voz que está sendo tratada dentro daquela oração. Por exemplo, voz ativa. A voz ativa é quando o sujeito é aquele que age, tá? Ele age ali, então ele é o agente da ação verbal, tá? Por exemplo, eu vi a professora. Então a gente percebe aqui que o sujeito eu praticou a ação verbal de ver quem? A professora, ok? Então aqui a gente está trabalhando, está lidando com a voz ativa, verbal, tá? Já a voz passiva, ela se comporta de duas formas diferentes. Ela pode ser analítica ou sintética. Vamos entender por que é voz passiva. Ela é voz passiva porque agora o sujeito sofre a ação. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação verbal. Então a gente percebe aqui na voz passiva analítica que a gente vai encontrar uma característica muito presente na voz passiva. O que vai acontecer na voz passiva analítica? A gente vai sempre perceber que o verbo ele é formado por uma locução verbal. O verbo auxiliar, que é o verbo ser, mais um verbo principal aqui na forma nominal. Tá? Então a gente percebe da seguinte forma. Na analítica, a professora foi vista por mim. Então a gente percebe que agora a oração fica até maior, mais estendida, não é? Por quê? Porque agora a gente tem aqui o verbo vi, foi vista, se transforma em foi vista. Então a gente percebe que formou-se aqui uma locução verbal e surge esse termo aqui que a gente chama de agente da passiva, que a gente vai falar daqui para frente mais um pouquinho. Tá? Essa então é a voz passiva analítica. A voz passiva sintética, o nome já fala sintético, por quê? Porque agora a oração ela fica mais sintetizada. Sintetizada por quê? Através do pronome apassivador aqui, ó, tá? Então a gente percebe que agora a gente coloca o verbo viu seguido do se, tá? Viu-se a professora. A gente consegue verificar aqui que nessa oração não tem como dizer quem praticou a ação de ver. Alguém praticou a ação, mas não tem como determinar quem foi o agente da ação de ver. Tá ok? O termo que aparece lá na voz passiva analítica aparece preposicionado. O agente da passiva é aquele termo que indica quem ou o que executa a ação de um verbo na voz passiva. Tá? Se ele é o agente da passiva, ele só logicamente vai poder aparecer na voz passiva. E ele sempre vem precedido da preposição por, pelo, pela, pelos e pelas. Olha aqui o exemplo. Este bolo foi feito por mim. Então, por mim é o agente da passiva. Esta casa foi construída pelo meu avô. Então a gente percebe aqui que esses dois termos são os agentes da passiva e nessas duas orações aqui. Tá bom, pessoal? Então esse é o conteúdo, né, de vocês para esse início do bimestre. Espero que vocês realizem as atividades que estão propostas no livro de vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição. Tchau, tchau e fiquem com Deus e tenham bons estudos.